O velho carregava um segredo amargo. Seu sistema de poder era, na verdade, uma maldição. Passou a vida inteira subindo de nível, enfrentando monstros e ficando mais forte. Mas as recompensas dele nunca vieram. Os aumentos de poder que esperava nunca apareceram. E agora faltava apenas um último inimigo para atingir o nível máximo. Mas não havia empolgação nele, só frustração. Quando a horda dos monstros surgiu, os outros caçadores tremeram e correram desesperados. Ele, porém, não se moveu, ficou ali firme. Assim que avistou a criatura, atacou. A luta foi brutal, suor e sangue misturados na terra. E por fim, ele venceu. Era o momento. O nível máximo alcançado. Ele esperava uma recompensa digna de toda a sua jornada. E em vez disso, ganhou apenas um mísero ponto de força. O desespero tomou conta dele. Uma vida inteira desperdiçada. Enquanto ele se lamentava, algo surgiu no horizonte. Uma criatura colossal, monstruosa. E antes que pudesse reagir, ela o esmagou, sem esforço e sem piedade. A escuridão o engoliu e então ele acordou. Respirava fundo, o coração acelerado. Estava de volta ao passado, pouco antes de se tornar um caçador. E com as mãos trêmulas, ele verificou o sistema. Tudo estava exatamente como antes, a mesma maldição e a mesma jornada à sua frente. E o mais impressionante é que ele sabia tudo o que significava. Algo inesperado aconteceu pela primeira vez. A tela rolou para baixo. Ele hesitou, deslizou o dedo na tela e o que ele viu o deixou sem ar. Todos os outros atributos estavam normais, mas a sorte estava no máximo possível. A sorte sempre foi um mistério, algo que muitos ignoravam, quase não notavam. Depois de centenas de anos de pura luta, ter uma vantagem assim parecia uma piada cruel. Mas ele precisava testar se aqueles números significavam algo. Os slimes seriam a prova perfeita. Na dungeon de Tóquio, os bichinhos azuis saltitavam na grama despreocupados. A cena quase o fez sorrir, trazendo lembranças de outros tempos. Tudo parecia calmo. Até que um brilho prateado chamou sua atenção. Um slime prateado raríssimo. E em toda a sua vida passada, ele só encontrará um. E ainda por cima, o bicho escapará. Mas dessa vez seria diferente. Empunhando a espada, ele avançou. Sabia que aquele monstro valia fortunas, mas também era famoso por sumir antes que qualquer um pudesse tocá-lo. Ele se aproximou, ponto para um golpe, mas então uma flecha veio de longe acertando o slime. Alguém gritou pedindo desculpas, dizendo que foi um acidente. O coração dele afundou. A chance estava escapando de novo. Só que não. O slime prateado ainda estava lá, tremendo, agitado e preso. E pela primeira vez em centenas de anos, a sorte parecia estar ao lado dele. Foi então que aconteceu o impensável. O slime prateado não fugiu, em vez disso ficou agressivo. Ali estava diante dele, o pequeno monstro prateado, arrepiado e pronto para o ataque. Kito não perdeu tempo, partiu para cima com tudo. Seu golpe atingiu em cheio o núcleo do slime, fazendo explodir 1000 fragmentos brilhantes. Imediatamente uma onda de energia percorreu pelo seu corpo. Mas a vitória sempre teve um preço. A arma que usou não aguentou o impacto. Ele sabia que os slimes prateados eram resistentes. Antes que a frustração pudesse surgir, um brilho intenso chamou sua atenção. No lugar onde o slime morreu, um item começou a se materializar. Ele quase não acreditou no que viu. Um drop rank S, uma arma raríssima. Ao pegar a grande espada do slime prateado, admirou seu acabamento impecável, mas ao examiná-la melhor, notou algo peculiar. A lâmina tinha um poder de ataque absurdo. Segurando a arma com firmeza, um sorriso escapou de seus lábios. Isso sim era o começo promissor. Empolgado, já se preparava para continuar a caça, quando mais slimes prateados surgiram à sua frente. Ele ficou paralisado, questionando se estava sonhando. Na vida passada, encontrar um único desses já era um milagre. Agora, vários de uma vez, então? Antes que pudesse processar, os slimes já vinham à sua direção todos ao mesmo tempo. E não havia escolha a não ser lutar. Eram muitos, acertar todos seria um difícil. Mas ele se firmou, respirou fundo e encarou o desafio. A sorte finalmente estava ao seu lado. Por um milagre, seu ataque foi certeiro. Os slimes foram varridos como folhas secas no vento.
Após a batalha, os itens brilhando no chão chamaram mais a sua atenção. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o universo o recompensava. A caça continuou por mais uma hora. Tão focado estava em sua sorte que mal percebeu o tempo passar. Quando parou para conferir, sua mochila já estava abarrotada de itens raros. Não havia mais dúvidas, sua sorte havia mudado. No topo de uma montanha, sob um céu banhado pelo pôr do sol, esticou os braços e soltou um grito de alegria. Não era um sonho. Deitado no campo, olhando para o céu, refletiu sobre a sua nova vida. Finalmente as coisas estavam diferentes. E ele mal podia esperar para ver o que viria a seguir. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. Imaginou tudo o que poderia fazer, porque o poder agora finalmente estava em suas mãos. Cerrou os punhos, sentindo uma chama de determinação queimar em seu peito, e dessa vez seria diferente. Ele se lembrou da sua mãe que estava acamada e da sua irmã que merecia uma vida digna. Mas então, sem esperar, com um golpe, a realidade o atingiu. Ele não tinha uma casa para voltar. Sentou-se de repente, o coração acelerado. Será que a sua vida passada ainda existia? Centenas de anos de solidão pesam em seus ombros mais uma vez. O que de fato havia mudado? Com o peito apertado, segurou a espada com força e fez uma promessa silenciosa. Quero voltar para minha casa. Não pensou duas vezes. Em um instante já corria pelas ruas escuras, os pés batendo no asfalto com urgência. Só uma coisa ecoava em sua mente. Preciso vê-las agora. O coração parecia querer saltar do peito. Quando chegou ao velho prédio do apartamento, parou por um momento, ofegante, e encarou a escada à sua frente. A memória falhou por um segundo. Qual era o número do apartamento? Então viu uma placa com o nome Takahashi, quarto 203. A mão tremeu levemente ao se aproximar da maçaneta. Por que estava tão nervoso? Não havia tempo para hesitar. Respirou fundo e se preparou para abrir a porta. O rangido da maçaneta sendo girado do lado interno o congelou naquele lugar. Uma voz suave e confusa murmurou algo do outro lado. Quando a porta se abriu, lá estava ela, sua irmã mais nova, com um sorriso que iluminava o corredor escuro. Ele não conseguiu se conter. Avançou e envolveu em seus braços tão forte que quase a levantou do chão, chamando seu nome com a voz embargada. Ela ficou imóvel de surpresa, sem entender o que estava acontecendo, e desconfiada perguntou se era alguma pegadinha, se ele tinha escondido uma câmera em algum lugar. Mas ele não a soltava, pelo contrário, apertou ainda mais, como se precisasse ter certeza de que era real. Nada mais importava naquele momento. Ninguém iria tirar dele o que mais amava nessa segunda chance. Mais tarde ele explicou tudo para Nozomi. A sorte inexplicável, os slimes prateados e os itens raros. Seus olhos brilhavam quando perguntou se aquele poder poderia salvar a mãe. Ele sorriu confiante. Sim, era possível. No dia seguinte vendeu todos os tesouros que coletou, acumulando uma fortuna impressionante, o suficiente para fazer uma oferta absurda no leilão. 10 milhões pela porção de cura mais poderosa do mercado. Quando chegaram ao hospital, pararam diante da porta com o nome da mãe. Antes mesmo que pudesse bater, uma voz fraca o chamou para entrar. Os dois irmãos entraram no quarto. Ele cumprimentou a mãe com um carinho que quase transbordava, enquanto ela, mesmo debilitada, retribuiu com um sorriso sincero. Quando ela perguntou como ele estava, ele rapidamente inverteu os papéis. Quem precisava de cuidado era ela e não eles. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que finalmente estava no lugar certo. Nozomi mal conseguia conter a sua animação. Empurrou um pacote colorido para frente, os olhos brilhando como se segurasse o maior tesouro do mundo. A mãe agradeceu, mas logo veio o comentário típico dela, preocupada mais com filhos do que consigo mesma. Eles não deveriam gastar dinheiro assim. Kiko interrompeu com naturalidade. Dinheiro não era mais problema. Antes que a mãe pudesse questionar, a irmã já anunciava outra surpresa. Do bolso, ele tirou um frasco que brilhava com luz própria. A mãe reconheceu seu valor imediatamente, algo que nunca sonharia em ter. Mas a explicação veio rápida, a irmã quase não deixava ele falar. Ainda sem acreditar, a mãe lembrou que ele começou como aventureiro há pouco tempo.
Como poderia ter obtido algo tão valioso? Kiko apenas acreditou à sorte, insistindo para que ela bebesse o conteúdo do frasco. Um brilho dourado envolveu seu corpo quando o líquido desceu. Primeiro veio a surpresa, depois a compreensão. Algo estava mudando. A respiração, que antes era difícil, agora fluía livre. Os irmãos observaram atentos até que o sorriso largo iluminou o rosto da sua mãe. Kiko soltou o ar que estava prendendo. E a irmã, em êxtase, comemorou como se fosse o melhor irmão do mundo. E a mãe começou a reclamar do gosto horrível da porção. Ele riu e entregou um doce, como se já soubesse da reclamação. Enquanto ela saboreava aquele açúcar, sua mente voava para o futuro. Os sintomas regrediram e a doença estava estável. Até o médico, ao examiná-la depois, não escondeu a surpresa com a sua recuperação. Com o tempo, a mãe voltou a andar, fortalecendo os passos a cada dia, até que um dia recebeu alta. Os três deixaram o hospital juntos sob um céu aberto. Ela olhou para os filhos e depois para o horizonte, refletindo que tudo aquilo parecia um sonho. O Kiko sorriu, o verdadeiro recomeço só estava começando. Agora corta a cena, eles estão em casa e na cozinha a mãe lavava a louça com um sorriso sereno. Ela estava feliz por finalmente estar em casa. A filha observava a cena com um alívio e alegria, mas o filho logo deixou claro. Aquela melhora era temporária. A poção não curava a doença, apenas estendia seus efeitos. A expressão da sua irmã mudou imediatamente. Os seus olhos refletiam de preocupação. Ainda havia um problema a resolver. E ele explicou então sobre o lendário Elixir, o único com propriedades curativas milagrosas. O desafio era duplo. O Elixir só existia nos andares mais profundos das masmorras, abaixo do nível 50, e não estava à venda. A irmã logo entendeu. Teria que conquistá-lo por conta própria. Enquanto ajudava nas tarefas domésticas, ela questionou se realmente poderia enfrentar algo tão perigoso. Espantando o mosquito distraído, ele admitiu que, em condições normais, seria uma missão suicida para o seu nível. Mas seu sorriso confiante dizia tudo. Ele não estava contando com condições normais. Ele queria mais. O Kiko analisou suas vantagens com cuidado, a sorte extraordinária que agora possuía, todo o conhecimento da sua vida passada. Mas havia uma chance, o golem ancestral poderia dropar o precioso Elixir. Na outra vida, ouviria falar disso apenas uma vez, mas agora com todas as cartas na mão. Talvez conseguisse fazer o impossível. Na cozinha, a irmã notou a expressão pensativa em seu rosto, enquanto equilibrava a jarra de chá com cuidado. Ele pareceu surpreso pelo comentário, mas logo assumiu aquele sorriso confiante de quem tem um plano. Servindo a bebida, deixou claro que estava pronto para qualquer desafio, mas primeiro precisava se preparar direito. Quando perguntaram o que faltava, ele riu de um jeito característico. Na vida sempre havia um jeito. Seus olhos pousaram brevemente no retrato da família, como se buscasse forças naquela imagem antes de começar sua jornada. O primeiro passo foi checar o equipamento. Examinou a lâmina prateada da espada e seu atributo peculiar, um erro a cada 3 golpes. E tinha também um material especial usado na forja. As lágrimas dos próprios slimes prateados davam uma vantagem: reduzia qualquer dano recebido pela metade. A irmã estava espiando tudo pelo corredor, preocupada. Questionou sobre suas roupas, já que outros guerreiros usavam armaduras pesadas. Ele explicou que o seu corpo não aguentaria equipamentos muito pesados, e seus status confirmavam força, resistência e agilidade. Só que tudo estava baixo ainda, mas a sorte estava no máximo. Uma combinação tão única que o tornava diferente de qualquer outro aventureiro. Sem proteção pesada, tudo dependia da sua habilidade com a espada. E também daquela técnica nova, um golpe especial com chance de triplicar o dano. Isso compensaria muito a falta de músculos. Enquanto a irmã falava sobre os monstros dos andares profundos, ele pensava à frente, visualizando a perigosa área conhecida como Coroa da Malícia. Ela tentou explicar sobre frutas especiais que poderiam encontrar lá, mas ele parecia ansioso para começar. Já descia as escadas quando veio aquele cuidado típico de irmã mais nova. Uma marmita feita com carinho. As frutas até enganam a fome, mas não sustentam. Ele realmente deveria se cuidar.
aceitou com um sorriso genuíno, guardando o presente antes de partir. A floresta sombria apareceu diante de seus olhos. Flores gigantes que claramente não estavam ali para enfeitar. Os perigos eram muitos, mas ele estudava cada detalhe do terreno, cada pedra, cada curva do caminho. A verdadeira prova apenas começava. Ele estava no 5º andar, na área chamada Coroa de Alice. O lugar vivia infestado de criaturas do tipo planta, o que poderia desorientá-lo. Mas como era uma área já explorada, acreditava de que não teria problemas, desde que seguisse o seu mapa. Logo encontrou o que procurava, aquelas falsas árvores especialistas em emboscadas. Ele notou todos os detalhes. Folhas mal feitas, galhos crescendo tortos. Pegou uma pedrinha do chão e arremessou. As árvores revelaram sua verdadeira forma assustadora. Olhos vermelhos e tamanho descomunal. Mas ele não era mais um iniciante. Com um balançar preciso da espada, acertou um golpe crítico que fatiou a criatura como um queijo. Ficou claro que esses monstros eram fracos, desde que não fosse pego de surpresa. Então do nada veio a notificação, uma fruta rara. Ele mordeu sem pensar 2 vezes, e o gosto era estranho, mas o que importavam eram os atributos subindo na tela de status. Parece que ele encontrou uma forma de evoluir. Empolgado, refletiu sobre o processo. Lutar, pegar fruta, comer, ficar mais forte. Mas depois de um tempo enjoou do sabor e percebeu que os efeitos diminuíram. Ele olhou para os seus status, viu que alcançou o nível médio de um guerreiro. E foi bom o suficiente só por hoje. O nosso guerreiro já estava saindo quando um som fez parar. Eram vozes de 2 homens que se aproximavam. Um alto com dentes salientes e um anão encapuzado. Nenhum usava identificação de aventureiro. Os 2 afirmaram que controlar a área de caça era falta de educação. E com sorrisos tortos anunciaram que dariam uma lição no garoto. Kiko encarou os 2 desconfiado. O anão riu, chamando de mimado que dependia demais de equipamentos. O dentuço completou a ameaça. Se entregasse seus itens, talvez o deixaria vivo. Quando a poeira baixou, um deles já estava estendido no chão, babando inconsciente. Kiko observou com frieza. Ele nem precisava se esforçar. O criminoso até tinha um nível mais alto, capaz de usar uma habilidade especial aprendida no nível 25, o ferrão da abelha. Eram provas suficientes de que deveria ser mais forte. Mas os níveis pouco importavam contra alguém que tinha sorte no máximo. Só que ninguém avisou ao bandido que 70% do dano evaporaria graças às lágrimas dos slimes prateados em suas roupas. Uma chance em 3 de anular completamente o ataque. E adivinhe, realmente funcionou. Enquanto os planos dos bandidos iam por água abaixo, Kiko refletiu sobre o ocorrido. Sem aquela sorte absurda, ele estaria agoniado com ferimentos graves. Mas a realidade era outra. Ali estava ele, sem um arranhão, enquanto o poderoso bandido de nível alto estava jogado à poeira. O parceiro que restou, claramente o mais burro da dupla, ficou em choque. Não processava como o colega foi derrotado com um movimento. E quase por piedade, Kiko ofereceu uma saída. Render-se e talvez ele sairia dali vivo. Mas como era típico de bandidos burros, o sujeito fez a pior escolha. Cheio de orgulho ferido, começou a invocar uma esfera flamejante. Preparar um ataque mágico contra alguém que brincava com probabilidades? Jogada de gênio. O indivíduo ainda teve a audácia de afirmar que guerreiros eram alvos fáceis à distância. Pobre coitado, não fazia ideia com quem lidava. Kiko provocou, admitindo que naquela posição não alcançaria o adversário. O criminoso interpretou mal com fraqueza e simplesmente sorriu. Sem pressa, acessou seu inventário e selecionou um item. Não era qualquer um. Era um cajado bem artístico, entalhado com flores. O bandido gargalhou, chamando-o de patético e questionando se sabia o que tinha nas suas mãos. Claro que ele sabia, era o cajado do absurdo. Um item raro que ele vai pegar mais cedo. O bandido continuou rindo, dizendo que servia apenas de enfeite. A arma disparava magias aleatoriamente, imprevisível demais para combates sérios. Mas com a sua sorte, isso só o tornará mais divertido. O que o inimigo ainda não tinha entendido é que nas mãos certas, até o objeto mais imprevisível se torna uma arma mortal. Sua sorte não era apenas alta, parecia que o próprio universo conspirava a seu favor. O vilão se contentava com as estatísticas consoladoras. 40% de chance do cajado falhar,
30% de liberar mágicas fracas e apenas 9% de algo decente. Com esses números, o arrogante já se considerava um vencedor. O adversário cheio de si acreditava que mesmo um golpe sortudo não igualaria sua magia potente, reforçada por equipamentos especiais. Tão convencido que estava, declarou sua vitória cedo demais. E enquanto isso, o Kiko girava o cajado com tranquilidade, como se tivesse um tempo infinito à sua disposição. O anão encapuzado encenou todo um ritual dramático antes de lançar sua poderosa bola de fogo. Kiko apenas piscou, como se fosse parte do seu plano. O cajado começou a pulsar com energia anomálica, algo completamente fora do comum. O inimigo, ainda preso em suas fantasias de grandeza, zombou do fenômeno, até que a magia se manifestou. Um meteoro, feitiço tão raro que tinha meros 3% de chance de ser conjurado. De repente, o céu escureceu. Uma massa flamejante do tamanho de uma colina surgiu nos ares. Kiko moveu o cajado como um maestro, guiando o meteoro em sua queda inevitável. A bola de fogo do vilão desapareceu com um fósforo molhado diante daquele poder avassalador. Seu rosto confiante se transformou em máscara de pavor. Como não houve tempo para desculpas ou compreensão, o calor do meteoro já estava sobre suas roupas. Aquele que minuto antes se julgava invencível, agora parecia insignificante diante da força primordial. Com uma seriedade, Kiko lembrou ao seu adversário sobre os seus 3% de chance. As pernas do vilão tremeram, gritos e súplicas ecoaram, mas foi tarde demais. O impacto foi absurdo, reduzindo tudo a cinzas. Quando a poeira baixou, restou apenas terreno carbonizado e restos irreconhecíveis dos derrotados. Kiko observou a destruição e viu que era a prova incontestável da sua vitória. Aqueles que entravam nas masmorras cheios de arrogância agora não passavam de manchas no chão. Seu poder transformou suas ambições em piada de mau gosto. Considerou brevemente deixá-los ali apodrecendo. Mas ele não fez isso. Seria muito irresponsável. Ele decidiu levar os restos miseráveis para a superfície. Ele amarrou os corpos como sacos de lixo mal fechados, arrastando-os sem esforços. Homens que o desafiaram hora antes, agora pesavam menos que seus equipamentos. Na superfície, entregou os criminosos às autoridades, encerrando o assunto. A polícia lidaria com o resto. Quando os interrogatórios finalmente terminaram, a noite já avançava. Até alguém como ele admitiu. O dia foi longo e, sem cerimônias, partiu. Na guilda, entrou com naturalidade. Até pediu desculpas pelo atraso. Ele falou que foi um probleminha no caminho. A recepcionista informou que a polícia já repassava os detalhes. Ele suspirou de alívio, não precisaria recontar a história. Antes que pudesse respirar, a recepcionista explodiu em entusiasmo, tocando o sino e exalando seus feitos. Ele congelou. 3 anos era o tempo que os melhores levavam para sua conquista. E ele teve um recorde absoluto. Entre risos, a funcionária explicou. Aqueles bandidos eram líder da Red Army, organização notória. Por um instante questionou se subestimariam o perigo, mas ele logo lembrou, a sorte sempre estaria ao seu lado. Os olhos da recepcionista brilhavam enquanto imaginava as proezas que ele realizaria nos andares mais profundos. Novatos mal sobreviviam ao 10º nível. Os veteranos de prata chegavam até o 30º. Já os lendários de ouro, esses não conheciam limites. Com um gesto simples, ele pendurou a nova medalha de prata no pescoço. O 20º andar era seu próximo objetivo. Apesar do apoio, a preocupação de atendente era clara. Aquele nível esmagava até grupos experientes. Ela tentou alertá-lo para não ir sozinho. Ele agradeceu pela preocupação, mas seus passos firmes em direção à saída falaram mais alto. Enquanto cruzava o salão principal, uma reflexão surgiu. Essa ascensão meteórica não estava nos seus planos. O encontro com os criminosos foi apenas um capricho do destino ao seu favor. Ele já estava saindo quando uma voz o chamou. Virou e viu um senhor idoso, vestindo roupas finas. O velho pediu licença para conversar. Sem pressa, ele aceitou. O ancião foi direto ao ponto. Ele perguntou se era verdade que ele tinha liquidado aquela dupla de bandidos. Um gesto indicou um mural de procurados, destacando 2 fotos. Eram os criminosos mais perigosos com uma recompensa alta. Ele confirmou com a cabeça e falou: os caras começaram a briga.
Eu só me defendi. A reação do velho foi intensa. Os olhos se encheram de lágrimas. Segurou nas suas mãos com força. Com a voz embargada, ele falou que aqueles mesmos bandidos tinham matado seu filho há anos atrás. O ancião, com uma reverência profunda, agradeceu de coração. Finalmente poderia dar a notícia no túmulo do seu filho. Quando o velho se afastou, um pensamento estranho surgiu. Na outra vida, ninguém jamais o agradeceria. Aquela sensação era diferente, mas logo sua mente voltou aos problemas maiores. Veio as memórias do mundo à beira do colapso, os monstros avançando, o desespero geral. Dessa vez, ele não chegaria atrasado. Segurou sua empolgação. Ainda não era a hora de mudar o mundo. Tenha foco no essencial primeiro. Salve a sua mãe. E o resto virá depois. Enquanto isso, em um esconderijo todo escuro, um bandido enfurecido batia na mesa. Yamada e Kashimoto, 2 criminosos de nível prata. Foram derrotados com facilidade? Sem eles, manter o controle seria difícil. E pior, não teria como pagar o atributo do chefe. As coisas estavam prestes a ficar complicadas. Seus olhos vermelhos de ódio queimavam ao encarar o jornal com a foto de Kiko. Golpeou a mesa com uma faca, cravando na imagem do aventureiro. Isso não ficaria assim, mas por trás da fúria, um frio na espinha. Derrotar 2 prateados sozinho? Melhor ter mais cuidado. Mesmo assim, o orgulho falou mais alto. Enfiou o capuz branco na cabeça, um sorriso torto surgindo no rosto. A sorte do garoto acabará. Mas mesmo assim, iria acertar as contas. No 15º andar, estava um sol dos infernos que batia no chão rachado. Aquele lugar não era para qualquer um. Nem para os fracos, nem para os traiçoeiros. Caminhos estreitos faziam dele um teste de verdadeira habilidade. Logo avistou um grupo de aventureiros. Naquele terreno, trabalhar em equipe só atrapalhava. O lugar também era conhecido pelos carniceiros, que se escondiam nas sombras, prontos para atacar os despreparados. Com um movimento rápido, lançou a arma à frente, testando o solo, enquanto outros calculariam cada passo com medo. Ele avançou com naturalidade. A lâmina cravou no chão com força e no instante seguinte já estava em movimento. Foi quando um pássaro monstruoso mergulhou nas alturas, garras afiadas brilhando no sol, pronto para a caça. Ele balançou a espada gigantesca, acertando o monstro em pleno voo. Aquele era seu treino do dia. Cada batalha um degrau a mais. Ele percebeu que caçar slimes prateados era bom para ganhar experiência. Mas depois de eliminar muitos, os bichinhos pararam de aparecer. Agora seu novo objetivo era quantidade. Se não podia ter qualidade, ganharia experiência com volume. Derrotaria tudo que aparecesse no seu caminho. Partiu para cima de um monstro de pedra, ursos gigantes e outras criaturas estranhas. Cada confronto o deixava mais rápido, mais forte e mais afiado. Nem percebeu o homem perigoso que o observava, escondido nas sombras do 15º andar. O encapuzado já estava furioso só de vê-lo ali, invadindo o que chamava de seu território. Ele tremia de raiva, chamando-o de arrogante por simplesmente existir no mesmo lugar. Mas mesmo cheio de ódio, segurou a onda. Essa não era a hora para um ataque direto. Ficou na dele, só espiando como um ladrão. E enquanto isso, o prota seguia sua vida. Acampou, acendeu uma fogueira e finalmente relaxou. O vilão se achava o maior gênio da estratégia. Olhou para o aventureiro e imaginou que ele ficaria um bom tempo naquele andar. Cheio de si, confirmou ter uma ideia genial. Com um sorriso torto, o encapuzado decidiu enfrentar o prota. Para ele seria fácil demais. Preferia jogar sujo, usando o terreno a seu favor. Na cabeça dele, a ideia era clara. Diminuir os predadores para que as presas se multiplicassem sem controle e se tornassem monstruosas. Começou a caçar as aves gigantes, alimentando insetos e outras criaturas fracas. Bagunçou toda a cadeia alimentar. E o resultado? Uma infestação de insetos monstruosos crescendo descontroladamente. Quando o estrago estava feito, segurou sua arma convencido de que o que viria seria um massacre. Ele realmente acreditava ser um gênio. Comentou consigo mesmo que se o aventureiro se aproximasse à beira do poço escondido, nunca sairia dali vivo. E dentro daquele buraco, sons nojentos ecoavam. Os monstros já haviam dobrado de tamanho. Ele tirou um saquinho do cinto e dentro do saco tinha um pó repugnante,
cheio de criaturas minúsculas que deixavam os monstros loucos de raiva. Não só atacaria quem ele quisesse. E o plano começou. Jogou pó dentro do buraco, chutou algumas pedras para dentro e esperou o caos se instalar. Em segundos, um enxame monstruoso de insetos explodiu do poço, enchendo o ar com gritos estridentes. Sentiu-se como um deus, direcionando toda aquela fúria para o seu alvo. E a ordem era clara: devorar tudo, até o último pedaço. Nada poderia sobrar. Do outro lado, o Prota acabou de derrotar um monstro quando percebeu algo errado. Aquele zumbido baixo, que no início parecia apenas um incômodo. Ele ficava mais forte e até mais próximo. Ele parou, olhou em volta e... putz! No horizonte, uma mancha escura crescia rapidamente. No começo parecia névoa, mas logo ficou claro que era muito pior. Criaturas voadoras, uma mistura de gafanhotos e demônios. Não centenas, mas milhares. Seu instinto gritou até mesmo antes do cérebro processar. Não dava mesmo para enfrentar aquilo sozinho. O 15º andar era bom para treinar, mas agora precisava de ajuda. E rápido. Os insetos disparou para longe, e seu objetivo no momento era encontrar outros aventureiros. Enquanto ele corria, algo clicou em sua mente, como se uma lâmpada acendesse. Lembrou-se de uma conversa da vida passada, quando outros caçadores comentavam sobre um ponto de apoio nesse andar. Um lugar seguro. Falaram de uma formação rochosa em forma de triângulo que ajudava nos ataques. Chamavam de Gruta da Terra Vermelha. Na época, checou seu mapa, mas não havia nada marcado. Estranho, deixou pra lá, achando que talvez fosse outra coisa. Depois de correr até que perdesse o fôlego, encontrou-se diante de uma montanha cheia de pedregulhos e buracos. Ele saltou usando um monte de folhas como amortecimento e, ao observar as paredes, notou uma coloração diferente. Havia algo ali. Gritou por ajuda, implorando por uma resposta de dentro. O zumbido sinistro das criaturas se aproximavam. Quando olhou para cima, viu o céu escurecer, não de nuvens, mas de corpos voadores se aproximando. Sem tempo a perder, desferiu golpes contra a parede. Se ela não se abrisse, ele usaria força. A pedra até rachou, revelando uma passagem secreta. E o que ele encontrou lá dentro fez o seu sangue gelar. Sim, ele encontrou aventureiros, dezenas deles, caídos como se estivessem em um porão esquecido. Quase sem roupas, parecendo ali há dias ou até semanas. Alguns mal conseguiam levantar a cabeça quando ele entrou. A expressão confiante que ele tinha desapareceu completamente e ele se viu parado em choque ao ver tudo aquilo. Nosso vídeo já chegou ao final. Se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim vocês não vão perder os próximos capítulos.